pessoal, como é que vocês estão? Dando continuidade ao nosso vídeo aula, e espero que vocês estejam bem em casa e assistindo todas as aulas. Vamos falar agora sobre o aparelho reprodutor feminino. Então, na última aula eu falei sobre a estrutura do aparelho reprodutor masculino, né? Onde ocorre a produção de hormônios sexuais, onde ocorre a produção dos espermatozoides, qual é o caminho que eles fazem, qual é a função de cada uma das estruturas, né? Então, lá o epidídimo, que armazena os espermatozoides, o canal diferente, que conduz os espermatozoides até a combinação entre o aparelho reprodutor masculino e feminino, ou masculino, e o aparelho urinário masculino, que combina lá na uretra, que é a saída da urina e do espermatozoide, né, do sêmen. Então a gente tem esse órgão compartilhado entre dois sistemas no corpo masculino, que não ocorre no corpo feminino. Falei lá um pouquinho da função da próstata, falei da função da vesícula seminal, falei do pênis, da estrutura do pênis, como é que o pênis ocorre a ereção do pênis, como ele se torna flácido, a estrutura externa do pênis, né? E falei um pouquinho lá da vasectomia, né, que é aquela cirurgiazinha para a pessoa optar por não ter mais filhos, certo? Hoje a gente vai começar a falar sobre a estrutura e as funções do aparelho reprodutor feminino. Aqui eu vou falar algumas coisas a mais, porque tem mais detalhes do aparelho reprodutor feminino. Então, falar do aparelho reprodutor feminino, falar também no final da aula sobre a estrutura lá das glândulas mamárias, né, da produção do leite, e vou falar também do gameta feminino, do óvulo, falar um pouquinho sobre ele, certo? Então vamos lá começar essa aula aqui mais rapidinho. Então vamos aqui, para que vocês conseguem observar aqui a estrutura do aparelho reprodutor feminino, certo? Então tá aí, toda essa estrutura é interna, ou seja, toda a estrutura interna fica aqui nessa região do abdominal, certo? Na parte mais inferior do abdômen, mas aqui fica dentro dela, ela pode ficar dentro, não tem nenhum problema, diferente lá do aparelho reprodutor masculino. Eu falei que uma parte dele fica fora da cavidade abdominal, que é o testículo, né, que fica lá dentro do saco escrotal, que ele precisa estar a uma temperatura um pouco mais baixa do que o interior do corpo, para que tenha a produção normal dos espermatozoides, certo? Então aqui vamos começar aqui pela parte, essa partezinha branquinha aí dentro, hein, que são os ovários. Então a gente tem dois ovários, o ovário direito e o ovário esquerdo, assim como os testículos, que a gente também tem dois testículos, né? O direito e o esquerdo. Então os ovários, assim como os testículos, eles vão ser responsáveis pela produção dos hormônios sexuais, aqueles hormônios que vão ser responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas. Nesse caso aí, né, quais eram aquelas características que eu falei? Regulação do ciclo menstrual, enlarguecimento dos quadris, desenvolvimento dos seios, desenvolvimento das glândulas mamárias, certo? Como exemplo, surgimento dos pelos pelo corpo, os pelos pubianos, pelos nas axilas. Então são regulados por esses hormônios sexuais. Eles são produzidos em ambos os ovários. Essa produção ela se inicia lá no início da puberdade, ou seja, iniciou lá na puberdade, lá na faixa dos 11, 12 anos, começa o acréscimo da produção desses hormônios sexuais, e aí, como eu falei lá na segunda videoaula, então no caso do corpo feminino, esses hormônios eles começam a ser produzidos numa taxa elevada, ou seja, eles não vão ser a sua taxa de produção não vai aumentando aos poucos durante os anos, como acontece no aparelho reprodutor masculino. Elas já vão sendo produzidas em taxas em curto prazo, ou seja, aumenta a taxa de produção em um curto prazo. Em um curto prazo, então, no caso, estou me referindo ao tempo. Então, as meninas elas tendem a desenvolver suas características sexuais mais rápido do que comparado com os meninos da mesma faixa etária, certo? Porque nos meninos vai sendo produzida a testosterona, vai aumentando aos poucos. Veja que isso no geral, certo? Tem variações, ou seja, às vezes tem meninas que demoram mais tempo para desenvolver suas características sexuais secundárias, mas na média acontece mais rápido em comparação aos meninos, mas tem a variação de um indivíduo para o outro, certo? Essa taxa de hormônios elas vão crescendo desde a puberdade, vão se mantendo altas ao longo da fase adulta, e diferente do masculino, que eu falei que a minoria dos homens, né,
eles não entram num período que as taxas hormonais elas cessam sua produção, que é chamado da andropausa. No caso do aparelho reprodutor feminino e das mulheres, se referindo, no caso estou me referindo ao sexo biológico, elas quando chegam na idade adulta, entre os 45, 40, 50 anos, as taxas de produção de hormônios sexuais elas diminuem a tal ponto, às vezes elas cessam, que esse é o período que chama do período da menopausa, ou seja, é o fim do período de produção dos hormônios sexuais, é o fim do ciclo menstrual, ou seja, é o fim da liberação dos gametas. Então, a partir desse período aí que a pessoa entra na menopausa, ela, por exemplo, não pode mais gerar mais filhos, certo? Ela não libera mais os gametas, ou seja, as células reprodutoras, e os hormônios sexuais delas não são produzidos mais. E aí, nesse caso, a grande maioria das mulheres entram no período da menopausa, né? É o inverso do aparelho reprodutor masculino. Enquanto no corpo masculino, poucos são os que entram na andropausa, no feminino é o inverso. A maioria é que entra no período da menopausa. Algumas poucas que não entram ou entram mais tardiamente, na faixa de 70, 80 anos. Se vocês pensarem na internet, você vê vários casos de mulheres com a faixa de mais de 70 anos tendo filhos, né? Se elas estão conseguindo engravidar nesse período, é porque elas não entraram na menopausa, ou seja, elas continuam liberando gametas, elas continuam produzindo seus hormônios sexuais, mesmo que numa taxa menos elevada, mas continuam. Então ela não entrou no período da menopausa. Muitas vezes no período da menopausa, assim como da andropausa, como você cessa a produção desses hormônios sexuais, várias características começam a se desregular no seu corpo. Tem casos de pessoas que passam pela menopausa ou pela andropausa e seguem a vida normal, assim, sem nenhuma alteração. Já outras pessoas sofrem bastante, né, às vezes com taquicardias, né, ou seja, aceleramento dos batimentos cardíacos, às vezes com muitas sensações de calor, às vezes tontura, enxaqueca por um longo período. Aí tem pessoas que buscam tratar isso com reposição hormonal, ou seja, elas ficam ingerindo hormônios sintéticos, né, como remédios, para continuar tendo aquelas taxas de hormônio no corpo, principalmente para passar essas sensações ruins, né, de calor, às vezes de náusea, às vezes tem pessoas que têm tonturas frequentes, muitas dores de cabeça, sensação de calor, né? Tem pessoas que não sentem nada, assim, não tem nenhuma sensação. Então tem pessoas que às vezes tomam essa reposição hormonal para que essa sensação ruim passe, né? Outras fazem outros tratamentos alternativos, com chares e ervas. Tem uma plantinha que é chá de camomila, né, da plantinha que é a amora, né, chá com as folhas da amora. Tem gente que diz que ajuda bastante nesse período de menopausa, mas aí tem variação de uma pessoa para outra. Tem gente que não sente nada na menopausa, mas tem gente que sente um pouco de tudo, e tem mais, sofrem bastante, um pouco mais, algumas pessoas sofrem bastante no período da menopausa, certo? Isso tudo eu estou falando sobre a função hormonal de produção de hormônios dos ovários. Mas nos ovários é o que encontramos também onde foram produzidos os gametas femininos, que no caso são os ovários, ou no caso são os óvulos, ou que também chama das células ovo. Veja, quando eu falo que foram produzidos, é que tem uma diferença fundamental no aparelho reprodutor feminino para o masculino, que é o que? No masculino, vocês viram lá que é durante a puberdade que se inicia a produção dos espermatozoides. E os testículos, eles sempre estão produzindo novos espermatozoides. Inclusive aqueles que não são ejaculados, eles são absorvidos e vão ser sempre novos espermatozoides são produzidos. No aparelho reprodutor feminino é diferente. Assim que a pessoa nasce, ela já nasce com todos os óvulos que ela vai liberar ao longo da sua vida, certo? Então já nasce, a bebezinha ela já nasce com todos os gametas, todas as células ovo, todos os óvulos dentro dos seus ovários. Não é o óvulo maduro, ele é um óvulo num estágio primário, que só termina ele vai terminando seu desenvolvimento a cada novo ciclo menstrual, né? Então a cada novo ciclo menstrual, o óvulo ele se torna maduro e ele é liberado a cada ciclo menstrual. Então o primeiro óvulo ele vai ser liberado lá como eu falei, lá no início da puberdade, ou seja, quando se inicia o primeiro ciclo menstrual. Ou seja, pouco antes da primeira menstruação acontece o primeiro amadurecimento do óvulo e sua liberação. Esse processo que o óvulo ele fica maduro
e sai do ovário é o que a gente chama de ovulação. Então a ovulação é esse período em que o ovário ele libera o óvulo, certo? Quando o óvulo se torna maduro, ele libera, ou seja, no momento que o óvulo sai do ovário, é o período que a gente chama de ovulação. Quando se inicia as ovulações, ou seja, quando se inicia o que a gente chama do ciclo menstrual, é sinal de que aquela pessoa ela já pode engravidar, certo? E aí é um cuidado bastante importante que tem que ter, principalmente na fase da adolescência, porque por mais que você já esteja ovulando, ou seja, liberando óvulos, o seu corpo ainda não terminou o desenvolvimento de suas características secundárias. Então, uma gravidez indesejada, como deve ser, né, na adolescência, ela é bastante perigosa porque o corpo ele ainda não tem o seu preparo fisiológico e morfológico, e só tratando a questão biológica, mas também tem a questão do desenvolvimento psicológico, né? Lembre que esse período da puberdade é o período também da adolescência, que é aquele período que a gente tem aquelas várias questões de descoberta e de autoconhecimento, né? E aí é bastante perigoso uma gestação nesse período, certo? Mas se já iniciou a ovulação, já pode ocorrer a gravidez caso a pessoa tenha relações sexuais sem nenhum tipo de método contraceptivo, certo? Então, em via de regra, a cada ciclo menstrual, ou seja, a cada período de ovulação, a pessoa libera um óvulo, seja do óvulo direito, seja do óvulo esquerdo. Então ela vai liberar a cada gestação um óvulo, certo? A não ser quando os processos que a gente chama de poliovulação, ou seja, existe o caso que a pessoa pode liberar no caso da poliovulação, ela pode liberar 2 ou mais óvulos, certo? Seja do mesmo ovário, seja de ovários diferentes. Ela pode liberar 2 óvulos, um de cada, ou 2 do mesmo ovário, certo? Nesse caso aí a gente chama de poliovulação, ou seja, libera mais de um óvulo. E quando acontece essa liberação de mais de um óvulo, e acontece uma relação sexual sem nenhum método contraceptivo, aí pode acontecer um dos casos de formação de filhos gêmeos, certo? No caso, nesse caso, eles serão os gêmeos que chamam de gêmeos diferentes. Mas a gente vê mais pra frente uma aula sobre o processo de formação de gêmeos, certo? Então o que acontece aí? Quando o óvulo se torna maduro, ele é liberado pelos ovários. Tá vendo lá no esqueminha branquinho o ovário? Quem captura esse ovário liberado pelo óvulo são essas estruturazinhas que estão bem coladinhas dos ovários, que a gente chama de fímbrias. As fímbrias parecem os dedinhos. A função delas é capturar o óvulo que é liberado no ovário após o processo de ovulação, certo? Então a fímbria ela vai lá, capta o óvulo, e aí ela vai conduzir o óvulo por esse grande canal aí que a gente chama de tuba uterina. Tuba uterina é um nome mais recente, mas antigamente chamava de trompa de Falópio. Então se vocês encontrarem falando de trompa de Falópio ou tuba uterina, aí está se referindo à mesma estrutura, certo? Aí é a mesma coisa, tuba uterina ou trompa de Falópio. Então as paredes da tuba uterina, ela é formada por vários cílios, várias células ciliadas. O que é o cílio? Cílio é que tem um cíliozinho do olho, como se fossem esses cabelinhos. E o que é que faz? Esses cílios eles ficam se locomovendo, se mexendo assim, olha, nesse movimento, e eles vão fazendo o que? Eles vão empurrando o óvulo para frente. Então, à medida que os cílios vão batendo, eles vão empurrando o óvulo, fazendo o óvulo rolar, certo? O que é importante saber da tuba uterina? Ela vai conduzir o óvulo até aquela estrutura do meio que a gente está vendo aí, que é o útero, certo? O que acontece na tuba uterina? É na tuba uterina que acontece a fecundação, ou seja, o espermatozoide ele encontra o óvulo, penetra o óvulo e se funde com o óvulo durante o percurso que o óvulo está fazendo na tuba uterina. Se o óvulo ele passar na tuba uterina e ele não encontrar o espermatozoide, dali para frente ele não acontece mais fecundação, certo? Então, a fecundação ela só vai acontecer no período em que o óvulo está em trânsito pela tuba uterina. Depois que ele passa da tuba uterina, que ele cai pelo útero, se ele encontrar o espermatozoide, a fecundação já não acontece mais, já não acontece a gravidez, certo? Então, na tuba uterina é onde ocorre a fecundação do espermatozoide. O espermatozoide ele precisa encontrar o óvulo durante o momento em que o óvulo está passando pela tuba uterina. Aí acontece a fecundação. Então, é na tuba uterina, ou seja, nas trompas de Falópio,
que ocorre a fecundação, caso, obviamente, tenha ocorrido uma relação sexual sem nenhum tipo de método contraceptivo, certo? Então vamos seguindo lá. Então, seguindo no nato uterino, a gente tem essa grande estrutura aí no meio central, que é o que a gente chama de útero. É no útero que ocorre o desenvolvimento embrionário e que ocorre o desenvolvimento do feto, ou seja, é onde se desenvolve o bebê durante o período gestacional. Então, caso o espermatozoide encontre o óvulo na tuba uterina e ocorra a fecundação, é no útero que vai se desenvolver o embrião, depois o feto, até o desenvolvimento do bebê no final da gestação, certo? Então, o útero é um órgão elástico, ele consegue aumentar de tamanho à medida que vai se desenvolvendo o bebê dentro dele, correto? Certo? Onde é que se fixa esse bebê? No caso, esse embrião, o bebê só no final, certo? Então a gente vai ver lá que o útero ele é formado por várias paredes. Está vendo as paredes rosinhas? Então lá o fundo do útero, tá vendo? Tem essa rosinha mais clarinha, que é o miométrio. O miométrio é o músculo do útero, certo? É o músculo que é responsável pelas contrações uterinas. Então as cólicas menstruais, elas acontecem por quê? Porque o miométrio, esse músculo, ele fica se contraindo. Ele fica contrai e relaxa, contrai e relaxa. Daí forma a cólica. É da mesma forma quando o bebê está pronto para nascer, que ocorrem as cólicas para o nascimento do bebê, também é esse músculo, o miométrio, ele fica fazendo as contrações para fazer a expulsão do bebê do útero. Certo? Obviamente que as cólicas do parto são infinitamente mais fortes do que as cólicas menstruais. Certo? Mas por que esse músculo ele faz isso? Tudo bem, dá para entender que é quando a pessoa está grávida e chega aos 9 meses para o bebê sair, ele faz essa movimentação, essa contração para ele ajudar na saída do bebê. Mas por que ele faz isso durante um período, ao final lá do ciclo menstrual, lá nas cólicas menstruais? Tem um miométrio, tá vendo aí? E esse rosinha mais escuro dele, a gente tem aqui também o endométrio. O endométrio, ele é um tecido extremamente vascularizado. Isso quer dizer o quê? Que ele é rico em vasos sanguíneos, certo? Em artérias e veias. O que acontece? Durante o ciclo menstrual, durante todo o ciclo menstrual, o endométrio ele aumenta de espessura, ou seja, ele vai ficando cada vez mais grosso, mais grosso, mais grosso. Ele vai aumentando de tamanho, tanto ali na região do fundo como nas regiões laterais do útero. Então esse endométrio, quando vai passando os dias lá, a pessoa menstruou, passou a menstruação, esse endométrio ele vai aumentando de tamanho. Por que ele faz isso? É no endométrio que, quando acontece a fecundação e começa a se formar o embrião, é no endométrio que o embrião se prende, ele se fixa. Então o embrião, aconteceu a fecundação nas tubas uterinas, o embrião ele sai das tubas uterinas, quando ele cai no útero, ele vai lá e se fixa no endométrio, ele se prende no endométrio. Então o embrião ele se desenvolve preso às paredes do útero, certo? Então o embrião vai se desenvolvendo lá, formando o feto, ou seja, o feto ele fica preso à parede do útero, preso ao endométrio. Então o endométrio ele vai ficando mais largo para poder absorver o embrião quando ele se fixa nele, certo? Para ele poder dar suporte ao embrião. Esse processo em que o embrião se prende no endométrio, a gente chama de nidação. Nidação. Então a nidação, que o embrião ele cava o endométrio e fica preso nele, certo? Deu para entender isso? Espero que você tenha entendido até aí. Então todo ciclo menstrual, a parede do endométrio ela cresce e é o que acontece. Caso ocorra a nidação, ou seja, o embrião se prende à parede do útero, a pessoa está considerada ali o início da gravidez, ela está grávida. Se a pessoa não teve relações sexuais, se a pessoa tem relações sexuais com métodos contraceptivos, ou seja, não ocorre a fecundação, o que acontece? Ao final do ciclo menstrual, como não ocorre a gravidez, ou seja, como não ocorre a nidação, que não teve fecundação, essas paredes que a gente chama de endométrio, elas se soltam e saem. É isso que forma a menstruação. A menstruação, aquele sangue que sai, na verdade são as paredes do endométrio que se soltam, já que não ocorreu a gravidez, certo? Então o miométrio ele começa a fazer contrações para que essa parede que está espessa ela se solte e saia. Então sai no formato de sangue. Por quê? Sai com sangue por quê? Porque o endométrio ele tem muitos vasos sanguíneos. Porque como ele está preparado para receber o embrião e proteger e nutrir o embrião, certo?
Então ele precisa ter muitos vasos sanguíneos para oxigenar o embrião, ou seja, para levar oxigênio para o embrião, nutrientes, até antes de se formar a placenta, certo? Então é meio que todo ciclo menstrual, o útero e as paredes do útero, eles se preparam para desenvolver uma gestação, certo? Então, quando não ocorre nidação, essas paredes só se soltam a partir das contrações do miométrio e saem no formato da menstruação, certo? Ah, professor, e qual é a diferença de quando o embrião se prende, essas cólicas não acontece essa liberação do endométrio? Quando ocorre a nidação, ou seja, a fixação do embrião no endométrio, ele lança um sinal hormonal no corpo da mulher e elas começam a produzir uma série de outros hormônios, como por exemplo a ocitocina, os hormônios da gravidez, que eles impedem a contração do miométrio. Por isso, quando a pessoa faz o teste de gravidez com um exame de sangue, ele capta esses hormônios que só são produzidos quando acontece a nidação, certo? Então a nidação ela impede esse processo de contração do miométrio e consequentemente a expulsão do embrião junto com o endométrio, que seria o que a gente chama de um processo de aborto natural, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender até aí, certo? Os processos de desenvolvimento embrionário a gente vê nas aulas mais para frente. Então, logo abaixo ali do útero, a gente vai ter o que a gente chama do colo do útero, certo? O colo do útero é uma passagem bem pequenininha, assim, olha, vocês conseguem ver, bem pequenininha, no máximo assim, 1 centímetrozinho. Ele é uma passagem que ele é bem pequenininha, só para permitir a saída do endométrio quando ocorre a menstruação, ou para permitir a entrada do espermatozoide, certo? Então, o espermatozoide ele consegue passar aí pelo colo do útero. Aí vocês se gostam de assistir muita série de médico que vê lá, ou muitos quando fala a pessoa está no período de parto, diz, ela está tem 2 centímetros dilatado, 3 centímetros dilatado. Onde é que acontece essa dilatação? Essa dilatação ela ocorre justamente no colo do útero. Quando começa o período de parto, o processo de parto, o colo do útero ele vai se dilatando, ou seja, ele vai aumentando de tamanho para permitir que a cabeça do bebê passe, ou seja, que o bebê passe, né? Como o bebê, a maior parte dele é a cabeça, então ele tem que dilatar pelo menos até 10 centímetros. Então o corpo vai se enlarguecendo, né? O quadril vai se enlarguecendo, os ossos vão se afastando e o colo do útero vai abrindo para que o bebê ele consiga passar. Então, quando falamos dessa dilatação, é a dilatação do colo do útero para permitir a passagem do bebê segura do bebê, senão o bebê não ia conseguir passar, né? O bebê não passando, aí teria que fazer a cirurgia, né? Que é a cesariana, que a gente vê mais pra frente quando eu falar dos tipos de parto, certo? Então, logo abaixo do colo do útero, a gente vai ter o canal vaginal, né? É um canal que varia entre 15 a 18 centímetros, varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm um canal vaginal mais curto, tem pessoas que têm um canal vaginal mais profundo. E aí é o local onde vai acontecer a cópula, né? Ou seja, é o local onde vai ter a penetração do pênis durante um processo de uma relação sexual. No caso heterossexual aí com fins reprodutivos ou não. Então esse é o local que vai ser o local que vai acomodar o pênis durante a relação sexual, certo? Então essas são as estruturas internas do aparelho reprodutor feminino. Vamos falar agora das estruturas internas das estruturas externas do aparelho reprodutor feminino, assim como a gente falou do masculino, certo? Então aqui é uma visão externa do aparelho reprodutor feminino. Então quais são essas partes que a gente tem aqui? Então a gente tem aqui nessa parte de baixo aqui a abertura da vagina, né? Então aí é a abertura que vai dar nessa estrutura interna aqui, que é a vagina, né? Então esse canal vaginal aqui é a vagina, onde tem a penetração do pênis durante a relação sexual. Então essa parte aqui mais inferior é a abertura da vagina, a abertura desse canal vaginal. Se ele descesse mais um pouco a imagem, teria o ânus, né? Que é a saída do aparelho digestório, que não tem nada a ver com o aparelho reprodutor. Mas se vocês olharem algumas imagens, inclusive a imagem do livro, ela vai trazer o ânus, mas o ânus não faz parte do aparelho reprodutor. Aqui junto a essa abertura vaginal, a gente vai ter o ímen. O ímen ela é uma membrana bem fininha que fica na entrada da abertura da vagina, do canal vaginal, e ela só tem um pequeno orifíciozinho para permitir a saída da menstruação quando ela ocorre. O ímen seria aquela membrana que costuma socialmente dizer que a pessoa que assegura a virgindade da pessoa, né?
Então geralmente quando tem a primeira relação sexual, que ocorre a penetração do pênis, e quando o pênis ele entra na vagina, geralmente na maioria dos casos, via de regra, ele rompe esse ímã, né? Que às vezes acaba causando algum sangramento. Nem todas as pessoas têm a ruptura do ímã durante a primeira relação sexual. Às vezes o ímã ele só se rompe depois de algumas relações sexuais, né? Que é o que chama do ímã elástico, ou seja, é um ímã que ele consegue, ele tem uma capacidade elástica, ele consegue ser tensionado mais e não se romper com tanta facilidade, certo? Tem casos de pessoas também, por exemplo, que tem ruptura do ímã sem ter tido relações sexuais, né? Às vezes com uma queda ou uma lesão, o ímã pode se romper, certo? Então não necessariamente a pessoa tem um ímã rompido só quando ela tem uma relação sexual. Beleza? As outras estruturas que a gente tem que seguir, a gente tem o lábio menor e os lábios externos, certo? Que pode chamar de grandes lábios e pequenos lábios. Os grandes lábios são esse marrom que estão mais externo aí, e o lábio menor, os pequenos lábios são esse rosa aí que eles estão apontando. Os grandes lábios e pequenos lábios, eles servem para proteger a estrutura interna principalmente da vagina e do aparelho reprodutor feminino. Porque como o aparelho reprodutor feminino ele é mais exposto do que o masculino, né? Esses lábios eles servem para proteger ele de contração de micro-organismos ou algum agente infeccioso, né? Os grandes lábios e pequenos lábios, eles são eles que formam o saco escrotal no aparelho reprodutor masculino, certo? Então quando os ovários se transformam em testículos lá no desenvolvimento primário do sexo masculino, os grandes lábios eles se fecham e formam o testículo, certo? Para proteger, formam o saco escrotal para proteger os testículos, né? Então os grandes e pequenos lábios eles vão ter essa função de proteção do aparelho reprodutor. Então logo acima ali da abertura vaginal, a gente vai ter a abertura da uretra, ou seja, por onde vai sair a urina, certo? Então veja que é diferente. No masculino, a uretra vai ser o local de saída da urina e do esperma, ou seja, é a saída do aparelho reprodutor e a saída do aparelho urinário. No aparelho reprodutor feminino, não. O sistema urinário tem a sua própria saída, que é a uretra, e o aparelho reprodutor tem sua própria saída e entrada, que é, no caso, a vagina. Então tem essa separação. Então é só no aparelho reprodutor masculino que a uretra é compartilhada pelo sistema reprodutor e pelo sistema urinário, certo? No aparelho feminino é diferente. Ali acima a gente tem aquele círculozinho acima lá da uretra, que é o que a gente chama do clítoris, né? O clítoris ele seria o órgão, estrutura endógena, né? Seria a estrutura que tem muitas terminações nervosas, que dá muita sensibilidade a essa parte externa do aparelho reprodutor feminino, que vai dar muito das sensações de prazer durante a relação sexual. O clítoris, ele no aparelho reprodutor masculino, ele é o que dá origem ao pênis, certo? Então no desenvolvimento embrionário no masculino, o pré-clítoris ele vai se desenvolver lá no pênis. No feminino, ele fica só nessa estrutura externa aí, que é muito vascularizada também, que tem muitas terminações nervosas, que tem muita sensibilidade. Essa é a sua parte externa do clítoris. O clítoris ele ainda tem seus prolongamentos internos que ficam ao redor das paredes da vagina, do canal vaginal, certo? Então, esses aí são as estruturas e funções do aparelho reprodutor feminino. Você tem que ver as estruturas internas e as estruturas externas, assim como a gente viu no masculino, certo? Agora vamos ver aqui de novo no masculino, que são o que a gente chama das glândulas mamárias. Então aqui no aparelho reprodutor feminino, com o desenvolvimento das características sexuais secundárias, a gente tem o desenvolvimento dos seios, certo? No masculino isso não ocorre, o desenvolvimento dos seios. E aqui a gente pode ver aqui, olha, a parede torácica, né? Que é a parede aqui do tórax. O tórax é essa região do peito. Tem as costelas ali em branco. Os músculos peitorais, que são esses músculos aqui que formam o nosso peito. E a gente vai ter os lóbulos ou glândulas mamárias, certo? Essas roxinhas vermelhinhas aí, que vão ser os locais quando a pessoa tem engravida, ela vai começar a produzir hormônios, ocitocina e outros hormônios que vão estimular a produção de leite nessas glândulas. Então, a partir da produção de leite, do estímulo de sucção do bebê
lá no mamilo, né? Então o mamilo é essa ponta do peito aqui, né, do seio, e tem a auréola que tanto no masculino como no feminino a gente tem. Então a partir do mamilo, o mamilo ele se liga a esses ductos de leite, esses canais que saem das glândulas mamárias, e a partir do leite ele vai ser expelido a partir do mamilo, certo? Ao redor do seio, que desenvolve o seio, na verdade ele é formado por tecido adiposo. O que é tecido adiposo? É um tecido que armazena gordura. Então os hormônios sexuais femininos eles estimulam o acúmulo de gordura nessa região do seio, por isso que o seio ele se desenvolve. E ele faz isso para poder acomodar bem as glândulas mamárias, né? Que no caso está se enfrentando lóbulos mamários, e aos ductos de leite, ou seja, eles acomodam toda essa estrutura para que elas consigam se desenvolver da melhor forma possível, certo? Apesar que o aparelho no corpo masculino, essa estrutura não se desenvolve dessa forma, mas a gente apresenta, no caso eu sou masculino, a gente apresenta também esses glândulos mamárias, tudo certo. Se você, por exemplo, tomar alguns remédios que estimulam a produção de leite, até uma pessoa do sexo masculino pode liberar leite em pequenas quantidades, mas pode sim. Da mesma forma que tem uma coisa que é muito que as pessoas não sabem, é porque um dos tipos de câncer mais comum que ocorre nas mulheres é o câncer de mama, o câncer que atinge essa região das glândulas mamárias, né? Mas o que muitas pessoas não sabem, e é importante trazer essa informação para vocês, é que câncer de mama também ocorre em pessoas do sexo masculino, certo? Então também tem que ter cuidado, não só as mulheres têm que ter cuidado com esse tipo de câncer, os homens também, porque a gente também tem essas glândulas mamárias no nosso corpo, e a gente também pode ter a formação de células cancerígenas nessa região e ter câncer sim senhor, certo? Então câncer de mama não é exclusivo das mulheres, ela é mais comum nas mulheres, mas ela também acontece nos homens, certo? Assim como tem um outro tipo de câncer, já que eu estou falando de câncer aqui, vou voltar aqui na imagem, que é o câncer que ocorre no colo do útero. Se no colo do útero, pode se desenvolver um câncer que é bem famoso, que é o câncer do colo do útero. Ele pode ocorrer por questões genéticas, mas ele pode ocorrer muito por culpa de um agente infeccioso, que é o vírus do HPV. O vírus do HPV ele pode ser transmitido a partir das relações sexuais sem camisinha, certo? Então, os homens eles têm HPV, podem ter HPV, mas no corpo deles o vírus do HPV ele não causa nenhum tipo de alteração, mas ele pode ser o homem pode ser um agente transmissor desse vírus. No corpo da mulher esse vírus ele pode causar alterações genéticas nas células do colo do útero e desenvolver o câncer do colo do útero. Por isso que é fundamental os adolescentes, tanto os meninos quanto as meninas, tomarem a vacina contra o HPV para evitar esse tipo de câncer, certo? Que por mais que nos meninos não cause nada, mas eles podem passar esse vírus para as meninas durante uma relação sexual sem o uso de camisinha, certo? Então essa é a estrutura aqui das glândulas mamárias, e aqui eu falo um pouquinho da estrutura do óvulo. Então aqui a gente tem a sala do óvulo, está lá o núcleo, com os que vão estar lá dentro, os cromossomos que a gente, no caso a gente, cada um herdou de sua mãe, o citoplasma, né, que é o líquido que preenche o núcleo, e aqui tem aquelas duas coisas que eu falei a vocês, que são aquelas barreiras protetoras do óvulo, para proteger, ou seja, quando o óvulo ele vai sendo transportado pelos cílios lá na tuba uterina, para ele não sofrer nenhuma lesão, ele tem essas estruturas aí, a corona radiada e a zona pelúcida. Então quando o espermatozoide atinge essas áreas, ele não consegue penetrar a corona radiada e a zona pelúcida. Então é aí que ele libera do acrosoma as enzimas destroem essas camadas aí e permitem que o espermatozoide penetre e ocorra a fecundação, certo? Depois que o espermatozoide ele entra no óvulo, só a cabeça dele, lembra que a peça intermediária fica, a membrana do óvulo ela se trava de tal maneira que não permite a entrada de outro espermatozoide. Então só entra um espermatozoide por fecundação, certo? Depois que o primeiro espermatozoide passa, a membrana se fecha, ela se torna rígida de tal forma que outros espermatozoides não entram. Às vezes pode acontecer, raramente, o que chama de polispermia, ou seja, o espermatozoide, mais de um espermatozoide entra. Mas aí no caso, quando entra mais de um,
esses espermatozoides a mais que entram, eles são destruídos pelas estruturas de defesa do óvulo. Então só um espermatozoide consegue, ou seja, só o núcleo do espermatozoide consegue se combinar com o núcleo do óvulo, assim formando o processo de fecundação, certo? Então essas foram as estruturas internas e externas do aparelho reprodutor feminino. Espero que vocês tenham conseguido entender. Na próxima aula a gente vai dar prosseguimento ao conteúdo. Vamos falar sobre o ciclo menstrual, as principais etapas do ciclo menstrual, e falar também sobre o processo de fecundação e formação do embrião, certo? Espero que vocês tenham entendido. Lavem suas mãos, se cuidem, e ao final do vídeo tem meu e-mail, meu Instagram. Mandem suas dúvidas que eu vou respondendo para vocês. Até mais e fiquem bem.